Bom dia, Paulo. Bom dia. É, Primeiro, eu queria agradecer pela parceria para publicar, né? Estudo de causa. É, Eu já li alguns trabalhos seus, né? Não tinha lido o estudo de causa antes, mas eu tinha lido A Revolta dos Coqueiros, tinha lido um projeto de peça de pizzaria. Tinha umas Ah, é. ideias lá que eu gostava bastante, assim, as coisas que você escrevia. E aí, queria ver o que você estava produzindo, daí você chegou com esse texto e pra mim, tipo, foi muito massa, assim, porque essa questão do sotaque, assim, é uma parada que por eu ser de Piracicaba, vem desde berço, assim, né? Então, a hora que eu fui lendo, a forma do texto, assim, me chamou muita atenção. Eu achei muito massa, assim. E aí, obrigado por publicar comigo, uma editora jovem, começando aí, né? Então, eu achei muito massa isso, tipo, a forma do texto é muito inusitada, de você tem ali as histórias do 13, você tem as notas de rodapé, e aí a forma em que o narrador, tipo, que a nota de rodapé é escrita é meio formal, assim, às vezes tem, tipo, uns termos de fonética, que eu, sei lá, nem entendo tudo, assim, né? Tipo, sílaba tônica eu entendo, mas às vezes mais que isso é difícil. Sim. E aí o 13 tem um sotaque que pra mim não é o que eu conheço, né? Que é um sotaque mais do sul, assim. E aí, às vezes, eu sentia uma certa dificuldade de ler, mas quando você engata, você meio que entra assim e vai funcionando, tipo, no automático já, assim, você vai saber, tipo, a entonação que ele vai dar, Então eu achei muito massa, assim. E aí, queria também que você apresentasse por você, assim, tipo, para alguém que não conhece, como que você explica esse livro, assim, tipo, como que você apresenta ele. Bom, eu que te agradeço, né? Porque fazer livro, bom, todo mundo sabe que é difícil. E na verdade é uma parceria, né? Tu ajudou bastante. Eu não sei quem é que. Eu acho que tu me ajudou mais do que eu, né? Porque é tu que fez toda a mão e tal. O livro ficou muito lindo, cara. Bah. Tá tudo organizado. É um livro que ele podia ser muito grosso, muito maior. E ele ficou numa letra decente e tem que valorizar as notas, né? Então tu conseguiu botar bem diagramadinho assim. Tanto o texto do corpo quanto da nota ficaram num tamanho muito agradável de ler. A cor do papel, enfim, tudo, cara. Achei assim muito massa, né? E a história, bom, a ideia é isso, na verdade tem esses dois lados. Tem o lado da linguística e o lado da literatura, que é uma coisa que a brincadeira assim seria juntar essas áreas da letras, dos estudos de linguagem, que muitas vezes não conversam, né? Porque tem o pessoal da ciência da linguagem, que é a linguística, e tem o pessoal da literatura, que é da arte, né? Seria uma coisa assim, a ciência e a arte separadas dentro do mesmo curso. A letras mais ou menos se divide nisso, né? E grosso modo. E aí esse livro tenta juntar essas duas coisas, que é botar as histórias literárias de um personagem falando, né, com a oralidade dele, que é isso aí que tu falou, do sul, tal, do Rio Grande do Sul, sobretudo, mas do norte do Rio Grande do Sul também não é aquele gaúcho da fronteira que talvez seja mais conhecido no Brasil como estereótipo, né? O 13 não é um estereótipo. E o 13 é um cara da roça do norte do Rio Grande do Sul. Então ele fala, por exemplo, ele não diz tu tanto quanto você, ele usa mais você, que é uma coisa que o pessoal às vezes acha que não tem no Rio Grande do Sul, mas ele usa muito você. E inclusive usa você, inclusive porque ele difere o tu do você muitas vezes considerar o você um pronome formal, assim, como se fosse o senhor, como tem no espanhol o usted, sabe? Essa coisa, mas ele difere um pouco isso, assim, é mais ou menos daí que vem esse personagem, né? Quem é esse cara? É, e, enfim, existem pessoas assim de verdade, então não foi difícil fazer essa pesquisa, digamos, porque eu conheço gente assim, e pude fazer um pouco de pesquisa linguística de verdade. Então, daí que entra o outro lado.
além dos causos que ele conta, que está na brincadeira do título, estudo de causa, né? Porque tem um estudo dos causos que ele conta. É um estudo linguístico, fonológico, com aquilo que às vezes a gente aprende na letras, termos, tu falou aí, termos técnicos mesmo, né? Que tentam dar conta da explicação científica ou linguística do jeito que o cara fala. Então, tem uma dupla leitura. A literatura, que tu pode ler o causo pelo causo, mas também analisar ele do ponto de vista fonológico. E uma curiosidade é que, da recepção do livro, as pessoas que mais comentaram alguma coisa comigo são o pessoal da linguística mesmo, da fonologia, porque gostaram, inclusive a Luísa, né, que é a professora Luísa Milano, fez uma apresentação do livro, ela é professora de fonologia da URGS, e ela trabalha com esse livro na sala de aula com os alunos dela na graduação de fonologia, né? Justamente porque ele se presta a isso, ele é uma maneira, digamos, agradável de abordar a ciência da linguagem. Eu achei muito bom isso que você falou da linguística, assim, porque linguística, quando, para mim, né, eu me formei em design, então o que eu conheço de linguística eu vi na escola, basicamente, assim. E aí parece uma coisa tão chata, assim, tipo, cheia de regra, de divisão. E aí você tá, tipo assim, organizando coisas abstratas, que são palavras, assim, então parece uma coisa tão desconectada da realidade, assim, né? Tipo, adolescente, né? Você vê isso na escola, assim. Mas você fala de um jeito que eu acho que tem um apaixonado, assim, porque você presta atenção na entonação do R em uma palavra, e aí você compara isso com uma outra situação. Então, tipo assim, o R nesse contexto é um R forte, nesse contexto é um R fraco. Então, tipo assim, dá pra ver que você que criou a obra, assim, né, tem um olhar muito atento, assim, pra isso. E aí eu queria entender, tipo assim, o que que você acha da hora na linguística, assim, né? De tipo assim. Porque é uma dedicação, dá pra ver que você entende, assim, né? Você não tá inventando. Você não tá fazendo um lero-lero, né? Você realmente tem uma base, tem uma pesquisa, assim. Então, queria entender um pouco, tipo, o que que. Qual é o sabor, assim, que você gosta nessa linguística, né? Quando eu estava escrevendo, eu estudava mais linguística. Eu tinha até uma bolsa de fonologia lá. Quer dizer, eu tive em algum momento, né? Não enquanto eu estava escrevendo. Mas quer dizer, é uma coisa que eu estudei bastante na faculdade, eu gostei. Foi apaixonante porque era uma coisa nova, eu nunca tinha ouvido falar, né? E aí não é tão chato assim. Eu acho que talvez o que é mais chato é a gramática, que tem essa parte da regra mais rígida, né? Na linguística não tem regras. A ideia é descobrir o sentido por trás dos fenômenos, né? Como qualquer ciência. A linguística é tão apaixonante quanto a biologia. Por exemplo, um dos maiores linguistas da história da linguística, que não é tão antiga, uma ciência, sei lá, do final do século XIX, começo do século XX, assim, que foi mais estruturada. O Noam Chomsky é um dos maiores linguistas que tem no mundo, né? E ele é um cara super de boa, o Chomsky, um cara que escreve, sei lá, autoajuda para socialistas nos Estados Unidos, para além de ser um baita de um cientista da linguagem, né? E se tu vai ler, ele é um cara que se relaciona com filosofia, é uma ciência legal, assim, porque ela é humana, né? Para além de ser ter as suas rigidezes, tem lá, às vezes, suas estruturas, seus nomes técnicos, que também tu pode escolher ir para esse lado ou não, mas tem gente, por exemplo, a parte que eu gostava e que está nesse livro é a sociolinguística, que é trabalhar com as variações de sotaque, justamente. Por exemplo, o R que tu tem lá de Piracicaba, ele é um R muito difundido no Brasil, talvez seja o mais usado, só que ele não é prestigiado. As pessoas não acham legal dizer perto, né? Porta. Por quê? Entende? Essa pergunta, ela tá para além ela é uma pergunta científica, mas é uma pergunta humana, né? O que está por trás disso aí? Aí entra a política, entra a questão histórica, entra o racismo, entra uma série de coisas, entra a questão de classe, sabe? Então, é por aí, assim, a discussão que acaba acontecendo no livro. Quer dizer, esse cara, ele fala de um jeito muito específico, ele tem o R fraco, que tu falou ali, é o R dos descendentes de italiano, descendente de alemão,
Ele é um R de um colono, né? Então ele fala erado, corrente, né? Esse tipo de coisa, que também não é prestigiado. Mas, no entanto, para ele, esse é o R. E às vezes ele troca para o R forte. Enfim, essa variação que existe no R do Brasil é um retrato do Brasil muito particular, que, que ao ser abordado na literatura desse jeito, eu acho que tem uma contribuição assim para além da ciência, da linguística, para além da literatura, uma contribuição sociológica também, né? A gente pode ver quem é o povo brasileiro pelo R que as pessoas falam. Eu achei, você falou de sociolinguística, né? Eu achei bem interessante. No livro, o estudante faz um movimento de sair da capital e ir para o interior, se eu não me engano, né? Uhum. E aí, esse Isso. movimento, assim, de se voltar para o interior, é, a cultura e as pessoas do interior muitas vezes são tidas como rudes, ignorantes, né? Essa imagem É. pejorativa do caipira, do colono, do rural, assim. E eu queria que você comentasse um pouco mais sobre essa inferiorização, né? Essa relação litoral e interior, assim. Bah, isso é histórico, né, meu? Se tu for olhar assim, mesmo na história da literatura, a literatura brasileira, a grande literatura brasileira é sempre considerada, até um certo período, ela é considerada literatura do litoral, ali, Rio de Janeiro, a Bahia, são os países, os estados que deram a cara do Brasil para o mundo todo. Até hoje a visão do Brasil para o mundo é o litoral, né? As pessoas não vêm para o Brasil, porque como eu quero ir para Goiás. Ninguém vem lá né, da Alemanha, da Inglaterra, nossa, como eu quero ir para Goiás. Não, cara. O cara, sei lá, se ele conhece uma mina de Goiás, ele vai para Goiás. Agora, ele quer conhecer o Rio de Janeiro, ele quer conhecer a Bahia, quer conhecer, sei lá, o Maranhão, quer conhecer uns lugares assim, que são as partes litorâneas, né? É a parte publicizada do Brasil e a parte que historicamente foi a mais rica, culturalmente também, no sentido de status, assim, eles achavam que era muito melhor. Mas a gente que é do interior, por exemplo, eu também sou do interior, né? A gente sempre vê essa quebra que tem, assim, não, pera aí, o interior, ele é considerado inferior em todos os aspectos. E, e isso aconteceu uma mudança agora nos últimos tempos. Inclusive, o crescimento da direita, muita gente não entende dessa extrema direita, mas acontece isso. É uma espécie de vingança do interior, cara. Porque o cara lá do Mato Grosso do Sul, que cria a vaca lá, ou planta soja, sei lá o quê, que gosta de sertanejo, é diferente, né, meu, do cara do Rio de Janeiro, de São Paulo, assim, não é aquela esquerda intelectualizada, é outro tipo de ideia que os caras têm, né, da cultura do país e tudo mais. Porque o poder econômico agora está muito mais com o agronegócio, com as empresas e empreendimentos do interior. Né? Teve uma alteração histórica nisso. Antigamente era o litoral e agora é o interior. Então, até na música dá para notar. O sertanejo é a música do interior. Deve ser o ritmo mais escutado no Brasil hoje, cara. Eu acho que tem o funk que compete, que é uma parte mais urbana, mais litorânea, até funk carioca, né? Mas eu acho que o sertanejo é o mais usado. Assim como esse R retroflexo, que é o perto, eu acho que é o mais usado também no Brasil. Quer dizer, a maior parte da população brasileira mora no interior. E aí fazer o movimento de ir para o interior é fazer o movimento de conhecer, bom, a própria palavra interior, né? Se tu for pensar, ela tem um sentido filosófico, né? Pensar assim, o interior de cada um, o interior de um país, o interior de um povo, né? Se voltar para o interior. Talvez a gente deva, para entender os fenômenos culturais, históricos e políticos, a gente tem que se voltar para o interior, tem que entender o interior. Um outro livro que aconteceu isso foi o Guimarães Rosa, fez isso com o Grande Sertão Veredas. É isso também, né? Ele era um cara, um médico, intelectual, diplomata, tarará, morava na Alemanha, falava alemão e foi escrever um livro sobre um sertanejo rude, um jagunço do interior de Minas Gerais. Então, também tem esse movimento em alguns outros, né? O Macunaíma, que é outra obra importante do Brasil, também fala de um cara só que é o contrário, é o cara que sai do interior para a cidade, mas aparece bastante o interior. Tem o Brasil sempre tem essa tensão entre a cidade litorânea e o interior.
Cada vez tem mais isso. Porto Alegre, por exemplo, que é o caso, o personagem, o cientista, linguista ali, ele sai de Porto Alegre para ir para o interior, né? Ele faz o movimento contrário. Parece que é isso. Tem sempre essa. As coisas não são orgânicas. Elas têm que sempre fazer um grande gesto de ir até o interior para ir descobrir, se conhecer. E aí, uma coisa que eu acho interessante também é que são dois sujeitos aparentemente irrelevantes, assim, um pedreiro e um estudante, que, tipo, seriam figurantes em um filme de Hollywood. Ah, Tipo, você sim. não vai ver um filme da Marvel falando um pedreiro batendo uma laje, né? E aí eles conversam sobre tudo, nisso de ter uma profundidade, assim, nas conversas, né? Tipo, eles falam de trabalho, falam de amor, falam da vida, falam da morte, tipo. Queria que você comentasse também um pouco sobre essa valorização das pessoas que moram nos sertões, né? Que daí você vai ter o colono, você vai ter o caipira, o sertanejo. Isso eu achei Aham. muito interessante que você fala do interior como essa coisa profunda, né? Porque às vezes parece, sei lá, queria uma literatura profunda. Pô, vou ler um cara russo, sabe? Tipo assim, vou ler um Dostoiévski, tipo. E aí, não sei, eu achei interessante isso que você falou de valorizar o interior, de ver a profundeza, assim. Tem inclusive o termo que se usa, acho que mais na sociologia, e tal, o Brasil profundo, que é ou América profunda, que é conhecer o interior. Não tem outro sinônimo, né? Eu quero conhecer o interior do Brasil. Então, tu vai para o interior, para o Brasil profundo, que é o, sei lá, oeste de Santa Catarina, o Paraná, o Rio Grande do Sul, o interior de São Paulo e tal. Tem muito. O que é o sertão? O que é o sertão, cara? É isso aí, é o Brasil profundo, aquilo que até hoje gera um certo mistério, assim, porque as pessoas não conhecem, né? Enfim. E aí o que serve? Eu também não conheço, mais da metade do Brasil eu não conheço, né? Tu também, a gente é muito grande. Então, como é que a gente pode conhecer? Escrevendo literatura, indo atrás, lendo as coisas que existem. É mais ou menos esse movimento de cada um e ele reflete no nosso, altera também o nossa profundidade. Uh, eu acho que tu falou da Rússia e não sei se, enfim, é a comparação que tu comentou, mas eu acho que a Rússia é um bom comparativo porque é um país muito grande também, de território e de diversidade cultural, populacional dentro lá, tem vários povos e tal. E eles têm uma coisa da literatura do interior. Existe literatura no interior que é a literatura russa. A gente lê, sei lá, Dostoiévski, tudo bem, ele fala de São Petersburgo e tal. Mas existem muitos romances, muitos contos que falam do interior da Rússia. O Chekhov, por exemplo, que é sei lá, um dos maiores escritores russos, tem muitas histórias no interior. Porque ele era um médico que ia para o interior, trabalhava no interior, morava no interior, e escrevia muita história do interior. E as histórias do interior parece que elas são mais dramáticas. Outra coisa, na Itália também tem muitos romances do interior, histórias do interior, e todas elas têm esse drama que parece o drama mais primordial. Eu acho que no Brasil tem isso também, que não é estranho para nós, né, brasileiros. Talvez um americano acostumado com Hollywood não fosse entender tanto o movimento, mas para nós da América Latina, a gente olha para o povo paraguaio, sei lá o que, o indígena, o peão, e, cara, esse cara aí tem muita. Eu já olho com muito mais interesse, porque eu sei que o cara vai ter talvez alguma história bizarra para contar, alguma coisa muito rara que só aconteceu com ele, com o povo dele, com a família dele, sei lá. Né? Tem sempre alguma coisa assim. E o Brasil é cheio disso, né, meu? O 13, por exemplo, conta coisas que tu pensa, tá, mas tu está exagerando. E talvez esteja. Muitas vezes ele tá meio que. Só que faz parte do jeito de contar, né? O cara, quem conta, aumenta um ponto, aquela coisa dos ditados. E ele exagera justamente, talvez, para superar o drama primordial, o drama, a tragédia que tende a ser a vida no interior, que não tem escapatória, ela é mais pobre, é tudo mais difícil, o médico não chega, os assassinatos são mais terríveis, o machismo é tudo pior no interior, cara.
inclusive a precariedade, às vezes, cultural que as pessoas têm. Assim. O que, que a pessoa, às vezes, não tem acesso à universidade pública, o emprego, que emprego que a pessoa consegue, ela não consegue nem, às vezes, ter sindicato para reclamar. Um monte de coisa assim, né, velho? E, e acho que gera mais graça na literatura, para mim, né? Porque os dramas acabam sendo assim mais originários, né? Assim, pensando os primeiros dramas do ser humano. Não é aquele drama, e agora? Tô aqui morrendo de tédio num apartamento na avenida. Não, né, meu? Vai carpir um lote, aquela coisa. Essa relação também do interior de, tipo assim, se você olhar as grandes revoltas ou, sei lá, conflitos, por exemplo, Canudos, ou aqui no sul, a Guerra do Contestado, assim, né? Tipo, a galera tava tentando construir uma vida e o que o Estado propõe é um massacre, assim, né? Então, tipo, a galera, sei lá, tá lá tendo um extrativismo, né? Erva mate, pinhão, tá tendo a roça cabocla, assim, né? E aí, o que que o Estado chega, né? Principalmente na época que vai estabelecer a República, assim, né? É o exército massacrando, né? Que daí, tipo, em Canudos, tem lá os Sertões, né? De Euclides da Cunha, que registra um pouco isso, e aí ele meio que em algum ponto muda de ideia e percebe que o sertanejo é um forte, assim, né? Então, tipo, essa. Tudo é ruim no interior porque é muito explorado, né? Tipo assim, a produção de comida vem muito do interior, tem muita indústria, né? Então, tipo, metal, tem várias extrações de minério que acontecem no interior, que é onde tem uma grande produção de riqueza, assim, né? Uhum, Mas você falou disso do. Às vezes o 13 aumenta a história, assim, né? E aí eu acho que também tem, tipo assim, a história de pescador, né? Que eu acho uhum, que o jeito que as pessoas contam a história, né? Que é algo que você registra, assim, né? Você faz um esforço para registrar a forma como ele conta a história, assim, né? Eu acho que. E aí isso gera uma forma de escrita, né? Então você passa de uma forma de contar a história oral para uma forma de escrever. E aí queria entender um pouco mais, tipo, qual que é a importância do jeito que as pessoas falam, do como as pessoas falam, tipo, o que que você vê de legal nisso, assim? Eu acho que a melhor literatura tá aí, né? A literatura vem da oralidade, né? Vem do começo de tudo. Ela vem antes da leitura, a, da leitura organizada, da leitura que é padronizada, que ela pode ser ensinada, os causos e a literatura oral. Bom, no Brasil agora tem um interesse maior também por literatura indígena, que é muitas vezes literatura oral, né? Quer dizer, a história oral do povo, das culturas e tal. E no interior tem muito isso ainda. Tem esse personagem, ele é um personagem que ainda é valorizado, um cara que sabe contar a história. Ele, eu acho que o interesse é porque é ali que está o germe da arte literária. A literatura, ela é o desvio no padrão, não é aquela coisa. Um robô não escreve literatura. E um ser humano bitolado não escreve literatura. Vai escrever coisa ruim. Um cara que faz escrita criativa, por exemplo, talvez ele tenha que desaprender certas coisas para poder escrever uma coisa mais original, porque existem técnicas que os caras estudam que vão moldando assim um sistema, né? Se a gente pega os livros contemporâneos, tem muito livro contemporâneo que, cara, tu já mais ou menos sabe o esquema dele, existe um esquema, um sistema, entende? Esse esquema é uma coisa que pode dar um certo prazer, mas ele não tem originalidade. E a originalidade que eu digo não é fazer algo novo, mas é buscar o original. E o original é a oralidade, é a história falada. A língua escrita ela vem depois da língua falada. Então, uma pessoa que conta bem uma história, naturalmente está fazendo uma literatura mais biológica, mais orgânica. E eu acho que é aí que vem o interesse. Então, tem aí que vem a criatividade. Eu acho que um cara desse, por exemplo, ele tem muita criatividade. É, os erros, os desvios, as trocas que ele faz, os exageros, tudo isso está dentro do. É que nem
é o cara o jogador de futebol que não foi para a escolinha, mas é craque, sabe? Tipo assim, é mais ou menos isso. É uma coisa meio mítica também, não sei se acontece o tempo todo, né? Não é qualquer pessoa que falando fala melhor que escreve, qualquer contador de história. Às vezes o cara é um baita de um escritor nunca usou oralidade. Mas usar a oralidade para mim é o meu grande desafio, sempre que é a minha paixão, assim, ir atrás disso, de tentar entender como é que a gente pode transformar a fala em escrita. O diálogo, por exemplo, a naturalidade do diálogo. Existe, e eu acho que o português brasileiro ele é particularmente favorecedor dessa discussão, porque existem línguas como o espanhol, em que o espanhol, digamos, rio-platense, de Uruguai e da Argentina, ali Buenos Aires e Montevideo, que se escreve muito. Tem muita literatura escrita em espanhol rio-platense. Não muda tanto assim do texto escrito para o texto falado. A gente lê e a pessoa, tu ouve a pessoa falando, não muda tanto, cara. Agora no Brasil é muito difícil alguém falar mais próximo do jeito que se escreve literatura no Brasil. Pensando nos atuais mesmo, contemporâneos e tal. Por exemplo, em espanhol se usa estar. As pessoas usam isso. Às vezes tem um pouquinho de troca ali no sotaque e tal. Mas no Brasil ninguém diz estar. Você está bem. Então, se tu escreve, é um exemplo bizarro, mas é simples assim. Você está bem já não é mais literatura, não é mais a fala da pessoa. Tu está botando já a gramática em cima da fala. Então, tu está privilegiando o texto escrito. E eu acho que o português falado é muito diferente do texto escrito. Tem essa impressão. Em Itália também, tem, a não ser os dialetos lá, mas é muito próximo do texto escrito, do texto falado. As pessoas conseguem se aproximar bastante do texto falado. E no português brasileiro, não. Então, a brincadeira de pegar um personagem que nem o 13 para botar o jeito que ele fala, é tentar aproximar da fala mesmo, é fazer um rasgo na escrita, que é trazendo essa coisa viva, monstruosa, que é a oralidade. Por que que você acha interessante valorizar os sotaques ao invés de tentar acabar com eles, assim, né? Tipo, isso da imposição da gramática, assim. Tipo, o que que você acha que acontece com esse fim das variações linguísticas, assim? Eu acho que é a perda da graça, né? É que nem padronizar todos os tipos de banana, cara. Tu vai, não sei, acho que em qualquer lugar do Brasil, tu vai numa feira dessa de agricultor, assim, tu encontra, sei lá, 5 tipos de banana. 5. Assim, ó, facinho. Em Caxias, na minha cidade, tu encontra 5, 6 tipos de banana todo dia na feira, cara. E assim, não é, porque ele é um grande pesquisador da banana que desenvolveu, mas que foi buscar a semente. Cara, não, os caras têm isso aí, velho. É normal, né? Tem a bananinha nanica, tem a banana terra, a banana maçã, tem a caturra, tem lá, os caras têm isso aí. E reclamam, porque às vezes de umas é mais difícil de nascer, porque vem lá os macacos, sei lá, tipo assim. Esse tipo de coisa é a fala, né? É o sotaque. É a variedade, é a variação, é a graça da vida real, né? Da vida mais orgânica, mais relacionada ao que a gente conhece por vida e não como as transformações que o mundo faz. Acabar com o sotaque seria acabar com a diversidade, né? Que nem acabar com, com as diferenças originárias de cada lugar. São genocídios, né? Eu acho que talvez não é o caso, né? Mas existem línguas que acabam, né? Porque deixam de ser faladas, porque são suplantadas, porque são proibidas de se falar. O Brasil é um exemplo disso, porque tanta língua indígena deixou de ser falada, deixou de existir, porque ia exterminar os povos e às vezes até não mataram todas as pessoas, mas as pessoas não tiveram acesso mais à sua própria origem, à sua própria cultura, né? Tipo, o cara vai morar na cidade ou tem imposição de não poder mais falar. Em, em, em uma escala reduzida, acabar com o sotaque é isso. E a tendência é que as coisas acabem pela televisão, pela uniformização da escola. Com certeza, os nossos avós conheciam termos e até sons que a gente não é mais capaz de fazer.
No Rio Grande do Sul tem muito isso, de gente que não só falava alguma língua indígena, mas falava alguma língua estrangeira, que deixou de falar, se perdeu, porque era descendente de um estrangeiro e tal. É uma perda, é que nem perder coisas assim, espécies nativas, né? Árvores, plantas. A banana é um bom exemplo. Eu acho que quando a gente faz um esforço por preservar um pouquinho, é bonito, né? É como documentar uma coisa viva, um pedaço do ser humano, que faz parte do ser humano, né? Nem todo mundo vai virar robô, né? Eu queria saber, entender um pouco por que que você escolheu publicar o livro desse jeito, assim, de ter essa divisão com a nota de rodapé, porque é um comentário que eu recebo muito. Eu mostro para as pessoas falam, nossa, o tamanho dessa nota de rodapé, que as pessoas não sabem do que se trata, né? E aí, queria entender, tipo assim, pô, por que que você manteve? Porque você poderia resolver de outras formas, né? Mas eu achei bem peculiar essa forma que você fez, assim, de ter a nota de rodapé separada, só o 13 falando as histórias. Tem duas coisas, eu acho. A primeira é que, ou três coisas. Uma delas é, eu lembro de conversar na época muito com um amigo meu, o Augusto Kenar, e a gente falava muito sobre, que era uma coisa que a gente lia nos textos, nos livros contemporâneos da época, que a época eu digo 2015, 2013, 2015, que era assim, pá, mas aí o cara escreveu e tá, ele botou um personagem ali, e aí tá, mas aí um personagem lá do interior, que o cara, pegou um analfabeto, escreveu um livro que é um analfabeto falando. Mas como é que esse analfabeto está escrevendo o livro? Como assim? Como é que esse texto está escrito? É resolver essa pergunta, mas quem é que escreveu esse texto? Porque é um texto, né? Todo livro é um texto. Vamos pensar assim, qualquer um. O Dom Casmurro, quem escreveu? O Dom Casmurro. Ele fala, eu estou escrevendo um livro, tarará, badadá. Alguns outros, o Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. Quem está escrevendo? É o doutor transcrevendo a fala daquele peão ali, daquele jagunço. E daí vem a segunda coisa. Então, eu quis responder isso. Responder essa pergunta. Quem é que está escrevendo esse livro? É o pesquisador que está escrevendo o livro. Ele transcreve as falas. Aí tá, transcreveu. Ele transcreveu as falas. Ele transcreveu as falas de um personagem que ele foi entrevistar. E daí já entra aquela segunda dimensão. Tá, então eu resolvi uma coisa que me incomodava no Guimarães Rosa. Sim, ele foi lá, falou com o Jagunço, ele gravou, como é que foi isso aí? Ele tinha um gravador lá, ficou dias gravando como, né? Enfim. Eu achei assim, tá, beleza, né? Tu baita de um trabalho. Mas eu pensei, não, vou fazer, então eu vou responder. Foi coisas que me incomodavam, né? Eu fui tentando dar conta de coisas que me incomodavam. É quem está escrevendo o livro, quem está escrevendo esse texto. E assim, como assim transcreveu a fala daquele jeito? Não, eu transcrevi mesmo, gravei, tarará, sabe? É aquele personagem falando isso. Então, esse já é um outro personagem. E assim também dá conta de criar essa outra dimensão, essa dupla dimensão, que é o personagem pesquisador, que também tem a sua subjetividade. Ele começa de um jeito mais neutro. Vou só comentar aqui como se fosse um material para dissertação dele, para pesquisa dele de mestrado. Mas aí ele começa a se envolver com a história, as histórias, que começa a ter a ver com a vida dele. Ele acaba trabalhando, bota a mão na massa, literalmente. Então ele acaba tendo os dramas do pedreiro também, né? Do auxiliar, do servente pedreiro. E aí entra a outra questão. Ele é um pesquisador, então ele escreve textos acadêmicos. Os textos acadêmicos têm nota de rodapé. Todos eles têm nota de rodapé. E é um saco nota de rodapé. Eu odeio nota de rodapé. Se eu escrevo um artigo científico, se eu escrevo um ensaio, eu não uso nota de rodapé. Quando eu traduzo, eu trabalho com tradução também. Se eu traduzo um livro, eu não uso nota de rodapé, a não ser que seja, assim, ó, muito necessário. E aí eu vou fazer uma nota de rodapé de 2 palavras, não vai ser 5 linhas, né?
Então, a brincadeira de fazer umas notas de rodapé imensa é justamente para mostrar assim, não, vamos fazer nota de rodapé, então tá, vamos aproveitar elas bem. Vamos escrever uma história paralela na nota de rodapé, né? Eu, que legal que as pessoas se assustam, porque eu acho que é assustador mesmo. Só que daí ela vai ler, de repente, e percebe que é uma história paralela. Ou seja, não é uma história que precisa ler. Ah, no começo do livro, acho que tem ali um aviso que a pessoa pode não ler, inclusive, a nota. Que isso aí. Ó. Tipo, o texto pode ser lido como um trabalho de linguística. Isso, ó, o leitor e a leitora podem decidir ler ou não as notas de rodapé. Porque não é obrigatório. Os causos estão ali, tem o seu privilégio. É o texto na página cheia. Mas, se tu quiser ler a nota de rodapé, tu vai ganhar um doce. Não, eu acho muito bom que começa com essas notas mais técnicas, assim, né? Cara orientadora, não sei o que, não sei o que lá. Aí lá no final tem, tipo assim, poeminha pra enrolar cigarro de palha. É, É muito bom. A história acontece em uma cidade específica, em uma região específica. Você fala, tipo assim, norte do Rio Grande do Sul. Vou fazer a é. pergunta clássica. O que você escreve? É uma literatura regional? Você é regionalista? Comente. Não, meu, esse negócio de regionalismo aí é aquilo que a gente está falando no começo. É um bom fechamento para a história. Uma coisa que tem um status negativo o regionalismo no Brasil. Né? Até por esse prefixo ismo, parece que o cara faz questão de ser regional, parece tipo assim, ah, nossa, como eu amo o meu sertão. Cara, para, nada a ver isso aí, velho. O regionalismo eu acho que foi um nome que tentaram dar, certamente não foram os sertanejos e os colonos do interior que deram esse nome para a arte que eles fazem, né, ou faziam. Talvez em algum momento tenha funcionado, assim como não, realmente, nós trazemos aqui, talvez 100 anos atrás, anos 20, 30, nós trazemos aqui uma verdade que o centro de São Paulo, que o Rio de Janeiro não conhece. Então, assim, Alagoas, o Brasil profundo, vamos trazer aqui o regionalismo, o regional. Talvez 100 anos atrás tivesse funcionado como uma maneira de tu te afirmar na tua diversidade. Agora, hoje em dia só serve para falar mal, cara. Regionalista, a literatura é regionalista. Não, meu, é literatura que trata do interior, porque tudo é região, tudo é regional. O samba é regionalismo. O samba é uma coisa do Rio de Janeiro, funk. Por que aquilo ali espalha para os outros lugares e os shot gaúcho, as vaneiras, menos? Né? Sei lá. É, tem uma questão de status social, né? Então eu não acho, eu acho que tem que acabar o regionalismo, parar de falar disso aí, inventar outro termo, sei lá. Mas eu não, eu acho que não, é uma. Se eu quiser escrever sobre Amsterdã, Nova York, eu escrevo sobre Amsterdã, Nova York. Né? Talvez a diferença é que eu, por ser do interior, sou capaz de escrever sobre o interior e o cara que é de Amsterdã e Nova York não. E em um outro, num texto que você me mostrou antes, das conversas que a gente está tendo, tem um conceito que eu achei muito interessante, queria que você explicasse melhor, que é bairro interior. Eu achei muito legal essa ideia. Queria também entender, tipo assim, o que que você vê de potência nisso do bairro, assim. O que que você gosta nessa ideia? Ah, o bairro é mais. Eu gosto mais da ideia porque eu acho que ele é mais fácil de entender e ele não é tão negativo, né? Então, quando as pessoas falam de bairro, tá, meu bairro, tu tá mostrando que tu pertence ou veio de uma comunidade menor que não é central, quer dizer, tem o seu sofreu preconceito, né? Que já é alguma coisa. Tu aprende um pouco mais se tu algum momento teve que fazer um esforço para sair de casa. Se tu não nasceu no meio do museu, no meio da grande biblioteca, dentro do shopping center, tu teve que fazer um esforço para chegar lá. E como é que tu faz isso?
pegando ônibus, indo a pé, sendo assaltado. O cara do bairro, né? Então tem essas experiências. E tem a dimensão comunitária, né? Que eu acho que ainda tem um pouco, assim, o bairro ainda as pessoas se conhecem, vai lá visitar o outro, bater palma na casa, sabe aquela coisa, para ver se tem alguém em casa, pegar fruta na árvore do vizinho, pelo menos no meu bairro era assim. E aí o interior joga com essa ambiguidade, porque além de ser um bairro do interior, é uma dupla periferia, né? O interior já é uma periferia. O bairro do interior é uma periferia da periferia. Com essa diversidade, talvez porque entra o rural no meio. Né? E o rural é esse mundo que está cada vez mais acabando. Eu acho que hoje em dia as pessoas têm falado muito no fim do mundo, porque cada vez tem mais gente morando numa cidade cool, tipo assim, meu, tu mora em São Paulo, claro que o mundo tá acabando, velho. Claro que o mundo tá acabando, cara. Tu mora em Porto Alegre, é óbvio que o mundo tá acabando. Vai morar numa cidade melhor, mano, sabe? Para começar. Então, tipo assim, menos, né? Vamos parar de escândalo, às vezes, para certas coisas. Eu acho que tem vários fenômenos que às vezes é só medo, né? Medo porque a pessoa está vivendo num mundo que não é esse bairro interior. Esse bairro interior é um reduto da comunidade ainda, de conhecer as pessoas, de caminhar, de andar a pé, cara, de andar de bicicleta, sei lá. Tu não tá morando numa cidade melhor agora? Tu não tá melhor para ti? É tipo isso, cara. É, e aí e tu desenvolve o teu interior, né? O teu território interior. Eu acho que também são conceitos que as pessoas têm falado muito hoje, que é o eu como um território, a preservação da sua individualidade ou do seu jeito de ser, enfim, o território interior também ele é metafísico, ele é espiritual. Se a gente se entende como um bairro, é melhor do que como um prédio, né? Um condomínio interior, sei lá, uma cadeia interior. Não, né, velho? É um bairro. Eu prefiro me ver como um bairro. E acho que todo mundo que eu conheço que se criou num bairro compartilha de certos valores, que é muito mais fácil. Né? Jogar bola com os amigos, sabe? Tipo isso. É, eu achei muito legal que tem essa coisa do bairro que a gente cresce. Tipo assim, eu nasci e cresci na mesma casa e meus pais estão nessa casa ainda, então, tipo, eu saí, fui morar numa capital e quando eu volto para casa dos meus pais é a mesma casa, no mesmo bairro, assim. Então tem essa questão do bairro físico, mas na minha cabeça, na minha experiência, fica o bairro da minha infância, né? Então, tipo assim, já subiu muito prédio, já construiu barracão, já teve, tipo, novas vias, avenida. Então, o bairro físico, ele já se transformou, né? Mas na minha memória, ele meio que se permanece, só que daí se soma com coisas que eu vivi de outros lugares, assim, né? E aí, achei muito massa pensar isso, assim, né? Tipo, o bairro interior, tipo, tanto o espiritual ali, né? O metafórico, essa questão mais subjetiva, assim, que eu achei muito interessante, né? Que você fala que os autores podem usar isso, assim, né? Tipo, o Guimarães Rosa tinha um bairro interior que era desse sertão, mesmo que ele morou um tempo na Alemanha. O lugar que Isso. ele escreve, sobre o lugar que ele escreve, é esse bairro próprio dele, assim, né? Isso aí. Que nem a Vila do Chaves, né? Que é uma representação ali desse bairro, por exemplo. É Uhum. o vizinho que é o chato, mas todo mundo no fim se gosta, todo mundo é uma comunidade, né? Sim. E aí, para fazer um pouco final ali, reflexões finais, que impressão que você gostaria de deixar nos leitores com esse livro, assim, né? Tipo, pô, tipo, lê esse livro aqui que você acha, assim? É um livro de humor, é um livro de brincadeira. Não estou querendo ensinar ninguém a viver. Acho que tu pode fazer o que tu quiser na tua vida. E o livro brinca com pessoas que estão vivendo de um jeito atrapalhado, vivendo de um jeito improvisado, que é o jeito que dá para viver. Os caras que se viram, às vezes cometendo pequenos crimes ou grandes, falando bobagem, se arrependendo, chorando, dramático, fazendo aventura, perdendo dinheiro, ganhando dinheiro, sei lá, sabe? É um livro de brincadeira, assim, que nem eu acho que tem que ser a vida. É isso.
Muito bom. Eu sinto essa vibe. Quando eu terminei de ler o livro, assim, eu achei massa, assim. Tem umas viagens, tem umas atrapalhadas, assim, é muito gostoso de ler mesmo. E gostaria de falar mais alguma coisa? Só te agradecer, agradecer aí. Se alguém vai ver, obrigado também. Claro que vai, pô, com certeza. É isso então. É, fazendo jabá, dá para comprar o livro na Amazon, dá para comprar o livro no Mercado Livre, vários lugares aí. E é isso. Bom final de semana. Falou, valeu, Valeu, obrigado, abraço. abraço.